Como é a passagem do tempo no mundo espiritual? Espíritos muito evoluídos têm noção de uma passagem de tempo e como alguém pode prever o futuro se tudo depende do que fazemos hoje? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Para seres jovens espiritualmente como nós, é muito importante ter uma noção de uma passagem do tempo. Aliás, as nossas vidas, as nossas rotinas, tudo está centrado, estruturado nessa noção. E ela é muito útil e psicologicamente importante para nós, porque somos ainda seres em construção, estamos agregando novos conhecimentos, descartando crenças que não nos servem. Nossas memórias também sempre estão ali para nos ensinar, nos orientar. Para a ciência, é um pouco difícil de provar que o tempo flui do passado para o futuro, mas ela prova. A maioria das equações científicas não faz diferença se é passado, presente, futuro. O tempo é apenas uma grandeza importante. Mas a física, ela usa, por exemplo, o conceito do Big Bang, a grande explosão inicial. O universo até hoje está se expandindo. Inicialmente estava tudo concentrado num ponto minúsculo. Então, o Big Bang funciona como uma espécie de ponto de partida. E há uma grandeza da física chamada entropia, que funciona como uma espécie de relógio do universo. Quanto mais longe desse ponto de início, mais as partículas tendem a ficar desorganizadas. Então existe uma forma de provar cientificamente que houve um passado e que hoje já é diferente. Textos muito antigos do hinduísmo já falavam sobre grandes ciclos de expansão e de destruição, a grande dança de Shiva. No famoso Bhagavad Gita, por exemplo, está escrito que o tempo é o destruidor dos mundos. E o espírito Ramatiz, num dos seus livros pela mediunidade de Ercílio Maes, ele nos traz a beleza dessa imagem da dança de Shiva, que remete ao próprio Big Bang, ou seja, ciclos intermináveis de expansão e destruição do universo físico, renovando todas as formas e mantendo, claro, a essência dos seres inteligentes que habitam o cosmos. O conceito de tempo começou a ficar mais complicado quando Albert Einstein apresentou a sua teoria da relatividade no início do século XX. O tempo passa a ser compreendido como uma quarta dimensão, além das três tradicionais, de altura, largura e profundidade. E o mais impressionante é que Albert Einstein provou que o tempo pode correr de forma diferente, dependendo da onde está a pessoa, de sua velocidade, de sua posição. Que quanto maior a gravidade, mais devagar o tempo passa. Então, por exemplo, dois irmãos gêmeos, um vivendo num planeta com uma gravidade muito grande, outro vivendo num planeta com uma gravidade bem menor. Quando eles se encontrarem, o gêmeo que viveu no planeta com uma gravidade maior vai ter vivido mais experiências, vai estar mais velho, mas isso não quer dizer que o tempo correu em câmera lenta. O tempo fluiu normalmente, mas quando eles se encontram existe essa diferença. Um dos aspectos mais legais do filme Interestelar, que já é um clássico da ficção científica, é justamente como é mostrado esse conceito de dilatação do tempo. Por exemplo, numa passagem do filme, os protagonistas decidem visitar um planeta chamado Miller, e ele fica muito próximo a um buraco negro chamado Gargantua. E a gravidade nesse planeta é tão absurda que 1 hora passada nesse planeta equivale a 7 anos para quem está fora dele. No caso, o outro astronauta que ficou na base espacial, chamado Romilly. Então, os protagonistas que ficaram nesse planeta durante 3 horas, um planeta cheio de ondas colossais, quando eles voltam para a base espacial, eles encontram Romilly
21 anos mais velho. Existem outras passagens que falam sobre questões de dilatação do tempo no filme, muito interessantes, mas não vou contar para não estragar a experiência de quem ainda não viu esse filmaço. And we've barely begun, and that our greatest accomplishments cannot be behind us, because our destiny lies above us. Segundo Einstein, outra variável que também dilata o tempo é estar muito próximo à velocidade da luz. Então a viagem ao futuro, teoricamente e cientificamente, é possível. Se você embarcar numa espaçonave e atingir 90% da velocidade da luz em direção ao centro da galáxia, por exemplo, e voltar depois de 10 anos, quando você chegar aqui, já terão se passado 23 anos. Seres de outros mundos com tecnologia muito mais avançada, eles dominam muito melhor essas artimanhas do espaço-tempo. São muito comuns relatos de abduções onde existe o chamado lapso temporal. Então a pessoa relata experiências que para ela passaram minutos e aqui na Terra passaram horas, ou o contrário. Exemplos como esse encontramos num livro muito interessante chamado Semeadores de Vida. E esse conceito científico, que ensina que a gravidade faz com que o tempo passe mais devagar, é muito interessante, porque existe um ensinamento do espírito André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, que o corpo espiritual, o perispírito, ainda é sensível à ação da gravidade. E é justamente o nosso peso energético, a nossa densidade, que determina qual a dimensão que iremos habitar após a desencarnação. Se a teoria de Einstein for aplicada nesse contexto, chegamos à conclusão de quanto mais densa é uma dimensão, quanto mais próxima vibratoriamente ao núcleo terrestre, mais o tempo passaria devagar. E o próprio André Luiz nos dá um exemplo dessa situação. Sabemos pelo livro Nosso Lar que ele passou alguns anos no umbral, cerca de 8 anos. Sabemos também que a sua mãe vivia numa dimensão superior, um plano já elevado vibratoriamente. Para ela, quando eles se encontraram ao final desse período, que é um tempo baseado no tempo terrestre, ele tem esse tempo como parâmetro, os 8 anos. Mas para a mãe de André Luiz, que vivia num plano superior, ela pode ter tido a sensação de que foram apenas alguns dias, alguns meses, quem sabe. Isso nos remete também à questão 240 de O Livro dos Espíritos. Ali a espiritualidade sublime nos ensina que os séculos tão longos para nós encarnados, para os espíritos puros, são apenas instantes na eternidade. Ou seja, para os espíritos que moram, que residem em dimensões mais sutis, a passagem do tempo ocorre de forma diferente quando comparada à nossa realidade. Nos planos espirituais mais próximos à crosta terrestre, o tempo parece fluir de forma semelhante. Há referências sobre isso no livro de Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna, também pelo espírito André Luiz, capítulo 6, onde temos passagens que nos remetem a uma marcação do tempo, a contagem das horas. E as horas no plano físico são sempre, nesses locais, uma referência muito importante para as equipes espirituais que nos auxiliam. Por exemplo, quando elas aguardam o horário noturno na crosta terrestre para vir a campo auxiliar os encarnados e os espíritos que continuam por aqui. E sobre essa questão de que o tempo passaria mais devagar em planos espirituais mais densos, temos referências também em outros lugares, em outras escolas. Vejamos, por exemplo, o que ensina Rubens Saraceni no livro Umbanda Sagrada. Ali, esse grande médium umbandista, escritor de vários livros, ele ensina que Yansan é a orixá que tem o tempo como seu campo de atuação. O orixá é uma força da natureza e o tempo é uma delas. E Rubens Saraceni ensina que o tempo, Yansan,
é implacável com aqueles que afrontam as leis divinas e que, para eles, o tempo quase que iria parar. Outra referência importante encontramos na mitologia grega. Há uma narrativa em que o deus Cronos, que é o deus do tempo, ele aprisiona Ciclopes no Tártaro, que é o lugar do submundo, onde iriam os mortos, o local mais sombrio. Então vejam, o deus tempo aprisionando seres no submundo. Outros médiuns e espíritos comunicantes têm opiniões semelhantes sobre esse assunto, mas os espíritos desencarnados, eles não sabem tudo. Existem muitos mistérios que ainda estão ocultos, a maioria deles. Agora pensem, quantos alertas já recebemos de diferentes espíritos, por diferentes médiuns, sobre o que fazemos no nosso hoje e que isso impacta o nosso futuro. O que fazemos hoje constrói possibilidades de futuro, o que nos leva à conclusão de que o futuro talvez não exista, provavelmente não exista. Nós construímos possibilidades de acordo com o que fazemos hoje. E quando alguém prevê o futuro, está acessando esse campo de possibilidades, de acordo com o que está acontecendo agora. Allan Kardec fez essa pergunta à espiritualidade sobre se seria possível prever o futuro. Eles ensinaram que, à medida que o ser evolui, ele ganha conhecimento, sabedoria, e ele consegue enxergar mais claramente quais são as possibilidades que se colocam, dependendo do que está acontecendo agora. Eles deram um exemplo muito interessante. Imagine se você conseguisse subir numa montanha. Você veria o terreno de forma muito mais clara do que alguém que continua no nível do mar. Conseguiria até prever a movimentação de veículos, de objetos, diferentemente do que ocorreria se você ainda estivesse ali no chão. É uma imagem apenas para a gente entender o que acontece com esses seres muito evoluídos. Mas a espiritualidade deixa claro que mesmo eles, mesmo para seres que atingiram ápices evolutivos, o conhecimento completo do futuro não é possível. Apenas Deus, a inteligência suprema, a fonte criadora, teria essa capacidade. Isso nos remete a uma hipótese da física muito interessante e não tão conhecida. Vocês já ouviram falar no demônio de Laplace? Laplace, um físico francês do século XVII, ele imaginou um ser muito inteligente, com um conhecimento completo do mundo natural, e assim poderia prever todos os fenômenos. Porque, por exemplo, quando você atira uma pedra, se você tiver o conhecimento exato da velocidade, da força que você usou para atirar a pedra, da pressão do ar, do vento, enfim, você consegue prever exatamente onde a pedra cairá. Então, levando isso para uma escala monumental, Laplace imaginou um ser que poderia prever todos os fenômenos, porque ele deteria todo o conhecimento possível. Existem gênios celestes que nos conhecem tão bem, conhecem a vida tão bem, a psicologia humana tão bem, que dependendo do que fazemos hoje, eles conseguem enxergar, deduzir, acessar todas as possibilidades que se apresentam, inclusive de forma coletiva. Dependendo do que a humanidade fizer hoje, pode se apresentar ou não, por exemplo, a possibilidade de uma guerra. Mas sobre isso, no livro Nosso Lar também fica claro que a espiritualidade já tinha o conhecimento prévio de que ocorreria uma grande guerra mundial. E ali é descrito todo o preparo que ocorreu para que as colônias espirituais pudessem acolher milhões de espíritos que desencarnariam nos anos seguintes. Esses seres muito avançados, espíritos que já se libertaram das amarras do espaço-tempo, com certeza eles vivenciam essas dimensões de forma muito diferente do que seres como nós, ainda chumbados a um solo planetário, vivendo a realidade como ela se apresenta aqui. Esses seres, com certeza, eles podem visitar o passado, vislumbrar todas as possibilidades de futuro
possíveis considerando um número limitado de variáveis. Agora, existe uma forma de você escapar, desde já, da dimensão do tempo. E essa talvez seja a maior diferença que existe entre esses espíritos muito adiantados em relação a nós. Eles já aprenderam a ficar totalmente imersos no momento presente. Pensem em quantas mensagens, quantas tradições espirituais nos falam da importância do agora, do momento presente. Um livro muito conhecido sobre isso é O Poder do Agora, do escritor alemão Eckhart Tolle, livro que mudou a vida de muitas pessoas. Ali ele ensina que a melhor maneira de evitar o sofrimento é estar totalmente presente no agora. Tem um trecho do livro que eu separei muito bonito, em que ele escreve que o que quer que o momento atual contenha, aceite-o como uma escolha sua. Trabalhe sempre com ele, não contra. Torne-o um amigo e um aliado, não seu inimigo. Isso transformará toda a sua vida como que por milagre. O mentor de Chico Xavier, Emmanuel, também escreveu que a vida é o eterno presente. Presente no sentido de dádiva, mas presente também no sentido do eterno agora. Como também ensinou um monge budista do século XX, Shunryu Suzuki. Ele diz o seguinte, que o ensino está em cada momento, cada existência. Quando você vive completamente cada momento sem esperar nada, você não tem ideia do tempo. Se você puder apenas apreciar cada coisa, uma por uma, então você terá pura gratidão. Mesmo que você observe apenas uma flor, esta flor inclui tudo. Esse tema é tão complexo que parece que quanto mais você estuda ele, menos você sabe, menos você entende. Então, vamos ter a humildade de perceber que a gente ainda não sabe nada sobre isso, que temos muito que aprender, não descartar nenhuma possibilidade e continuar estudando. Somos eternos aprendizes nessa estrada sem fim. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter ficado comigo até aqui. O tempo é muito precioso, então agradeço muito. Vou deixar a lista dos livros citados na descrição, como sempre. Peço, por favor, para você deixar o like, deixar seu comentário, me ajudar também a responder as questões que aparecem por aqui. Quero saber o que você pensa dessa questão do tempo. E eu vou deixar na tela final o vídeo Onde Fica o Mundo Espiritual e também um vídeo que fala sobre 7 poderes, 7 superpoderes de espíritos muito evoluídos. Muito obrigado, pessoal, e até um próximo vídeo. Tchau!